Saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações, estudar a palavra, compartilhar da mensagem do Evangelho do Reino e impactar e transformar a nossa sociedade por meio da cosmovisão bíblica. Você pode sentar, querido. Você que nos assiste pela televisão, nós somos a Igreja Primeiro Amor, uma jovem igreja que está localizada aqui em Belém do Pará, no bairro de São Brás, na Avenida José Bonifácio, 690. Nós temos uma programação todo domingo de manhã especial. Essa é a nossa escola bíblica dominical. E à noite você está convidado a estar conosco no nosso culto. O culto começa às 19 horas e você será sempre muito bem-vindo. A nossa escola bíblica dominical, ela tem por objetivo falar um pouco da palavra do Senhor, do Evangelho do Reino. E nós estamos trabalhando, aí eu peço que a mídia exatamente projete a nossa revista. Nós estamos trabalhando já com a nossa 5ª revista, que está na sua 11ª lição, são 13 lições. E nós estamos estudando as parábolas de Jesus. E uma excelente notícia, uma boa notícia, é que a próxima revista irá dar continuidade a esse tema das parábolas de Jesus, que realmente são ensinos muito edificantes. Aqueles que estão acompanhando as lições, você que está em casa, você que está assistindo no YouTube, nós temos no nosso canal do YouTube da Igreja Primeiro Amor todas as lições gravadas, você pode assistir. Você que está aqui presente, você pode revisitar. É sempre muito bom revisitar e rever as lições que estão sendo proferidas. E esse material você pode também acessar gratuitamente. Você pode usar na escola bíblica dominical da sua igreja, você pode usar nos grupos familiares e pode usar também em estudos, seja seu, seja da sua família, sobre aquilo que Jesus nos ensinou sobre as suas parábolas. Você pode acessar essa revista, como eu disse, no nosso aplicativo da Igreja Primeiro Amor. Bom, a lição de hoje é sobre a parábola dos talentos. E eu quero dizer para vocês que essa é uma das minhas parábolas preferidas. Eu tenho particularmente um gosto muito legal, porque essa parábola sempre falou muito ao meu coração e sempre fala muito sobre serviço ao reino, sobre o nosso propósito no reino, sobre aquilo que nós estamos verdadeiramente fazendo no reino. Bom, uma introdução, né? Sempre é importante, quando nós vamos estudar uma passagem bíblica, nós entendermos qual é o contexto que essa passagem bíblica está inserido. Aliás, uma das regras da hermenêutica bíblica, da boa hermenêutica bíblica, é que para você entender o ensinamento, você precisa entender o contexto. Nenhum texto pode ser retirado do seu contexto. O contexto é fundamental para você entender o texto e o ensinamento. Essa parábola, e semana passada nós tivemos a semana de Páscoa, né? Essa parábola, ela foi ensinada por Jesus aos seus discípulos na semana de Páscoa. Muitos estudiosos, em vários estudos bíblicos, vários manuais que procuram entender um pouco o significado, o contexto, dizem que essa parábola teria sido, isso é uma inferência, proferido numa terça-feira, véspera, portanto, do final de semana da crucificação de Cristo. E aqui ele está ensinando a sua igreja, ele está dando algumas orientações importantes para a sua igreja, e faz parte de um sermão, que é chamado de sermão profético, ou também sermão escatológico. Por quê? Porque é um conjunto de parábolas, de ensinamentos, que fala sobre o advento de Cristo, que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Isso você pode depois acompanhar, você que tiver interesse de ler o contexto todo da parábola. Recomendo que você leia Evangelho de Mateus, capítulo 24 e capítulo 25, porque ali há uma sequência de parábolas que vão trazendo ensinamentos importantes, mas importante, ensinamentos complementares. Cada parábola avança um pouco mais em um ensinamento importante que Jesus estava dando aos seus discípulos. E nesse contexto desse sermão, nós temos os seguintes assuntos que Cristo está dizendo aos seus discípulos. Ele estava lá no Monte das Oliveiras, véspera de ser crucificado, e ele estava alertando, ele estava dando um alerta aos seus discípulos. E ele começa a falar sobre a destruição do templo,
E depois ele entra na questão dos princípios das dores, fala sobre a grande tribulação, fala sobre a vinda do Filho do Homem e termina falando do grande julgamento. É nesse contexto que ele cita algumas parábolas, que ele menciona algumas parábolas. Algumas delas, inclusive, nós já estudamos aqui. A parábola, portanto, da figueira. A parábola, portanto, do servo bom e do servo mau. A parábola das 10 virgens. Hoje nós vamos estudar a parábola dos talentos. A parábola dos talentos vem logo após a parábola das 10 virgens. E há, sim, uma continuidade. É uma continuidade numa advertência importante que Cristo está dando aos seus discípulos e precede a parábola das 10 ovelhas ou dos cabritos. E dos cabritos também chamado parábola das ovelhas e dos bodes. Bom, um contexto geral dessas parábolas, Jesus está dizendo o seguinte: primeiro, ele está dando um alerta para a igreja. Há uma advertência, que é que o advento de Cristo pode demorar. A segunda vinda de Cristo pode demorar. E aí ele diz: olha, é importante vocês terem prudência, atenção, cuidado, vigilância. Precisamos, portanto, estar atentos, precisamos estar preparados, mas acima de tudo, engajados no trabalho. Atentem para essa palavra. Engajamento no trabalho e no serviço do reino. Bom, a parábola das 10 virgens termina justamente dizendo o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pode ser que demore. Vocês não sabem o dia e a hora. E é interessante quando a gente vai estudar essa parábola, porque há em Lucas uma parábola similar, chamada a parábola das minas, que guarda paralelos muito interessantes com a parábola dos talentos. Os estudiosos do contexto bíblico afirmam que, na verdade, Jesus proferiu duas parábolas. A parábola das minas foi proferida na Galileia e a parábola dos talentos em Jerusalém. Mas isso demonstra que há uma continuidade do ensinamento e há uma lição que Jesus o tempo todo estava dando aos seus discípulos, aos seus seguidores. E é importante que a gente entenda essa lição como igreja de Cristo. Esses ensinamentos, eles trazem lições sobre a capacidade e as responsabilidades que os servos têm enquanto trabalhadores do reino. Atentem que está em negrito a palavra trabalhadores do reino de Deus. Reino, é muito importante nós entendermos esse conceito. Jesus veio trazer o evangelho do reino. João Batista anunciou a vinda do reino de Deus. O reino, nós somos servidores de um reino. Quem serve um reino serve a um senhor. Quem serve um reino serve a um rei. Ele é o rei, ele é o senhor e nós somos os servos. É uma advertência, portanto, para todos nós que somos trabalhadores, que somos servos, que aceitamos a um dia o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Na verdade, cada um de nós tem apenas 2 caminhos na vida. Ou você se torna servo do pecado, ou você se torna servo de Cristo. Percebe? Ou você se torna servo do pecado, ou você se torna servo de Cristo. Mas nós sempre seremos servos, ou no grego a palavra não é servo, a palavra é doulos, que significa escravo. Literalmente nós somos escravos de Cristo ou nós somos escravos do pecado. É uma advertência, portanto, para que nós estejamos atentos ao retorno do Senhor e engajado no seu trabalho. E aí eu quero convidar você pode permanecer sentado. Nós vamos ler essa parábola, porque ela é bastante explicativa e bastante didática. E eu gostaria de fazer esse exercício de leitura com vocês, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, nós vamos até o verso 30. E, como eu disse agora há pouco, essa parábola, ela emenda exatamente quando Jesus termina a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens dizia o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E aqui ele termina a parábola das 10 virgens. E aí ele entra na parábola dos talentos. Ele continua e diz o seguinte, me acompanhem por favor na leitura. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos
e confiou-lhes os seus bens. Um homem saiu de viagem, chamou os seus servos, chamou os seus doulos, chamou os seus escravos, no grego original, e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. 5, 2 e 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. E aí ele já estava anunciando que ele iria sair, ele ia deixar o seu reino, a sua fazenda, para ser administrado pelos seus servos. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5, multiplicou os 5 talentos. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Essa era uma prática muito comum naquele momento. Você não tinha ali acesso a sistema bancário como nós temos hoje, casas que nós pudéssemos acautelar os nossos bens, nossas riquezas, nosso dinheiro, nossas joias, as pessoas que enterravam, costumavam enterrar, e esse servo, em vez de administrar, em vez de multiplicar, em vez de empreender, ele cavou um buraco e enterrou. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Olha só, o senhor saiu, delegou tarefas, voltou. E há um acerto de contas. E aí, esse acerto de contas aqui faz referência, portanto, ao advento de Cristo. Que significa o quê? Que Cristo voltará. Então, o tempo todo, ele está fazendo referência à sua ida e à sua volta desse mundo. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Aqui eu quero fazer um paralelo com a mesma história das minas que está lá no Evangelho de Lucas. E é impossível você não fazer essa correlação com o que está lá. Depois você pode ler no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a parábola das minas. Quando o Senhor volta e presta contas dos trabalhadores que foram responsabilizados em administrar as minas, a história é muito parecida. Mas observem o que está escrito em Lucas 19, 17. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Governe sobre 10 cidades. Nós somos chamados e vocacionados a impactarmos a sociedade através dos dons e talentos que o Senhor nos deu. O que significa que nós temos responsabilidade não somente em ganhar almas para Cristo, mas em, ao fazer isso, discipular, ensinar, mudar a mentalidade e transformar a nossa realidade. Uma igreja que não impacta a sua sociedade, ela faz apenas parcialmente aquilo que não é delegado como mandamento de Cristo. Você percebe? Nós somos dispensadores de Cristo. Continuando, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Quando você entende a palavra original, doulos, que não era servo, era escravo, você entende que esse escravo, ou você pode entender esse servo, ele é convidado a participar de uma graça que ele não tinha por origem direito. Você percebe isso? Nós recebemos uma graça que nós não somos merecedores e não somos dignos. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 19, diz o seguinte: o seu Senhor respondeu, também você,
encarregue-se de 5 cidades, lidere, governe, influencie, faça a diferença. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, e aqui é importante a gente refletir. Disse o servo, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Observe que esse servo já começa se desculpando, ele já começa lançando uma desculpa. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E aí o Senhor pega esse servo pela palavra e lança uma pergunta. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Como você sabe disso? Com que autoridade você afirma isso? Com que conhecimento você afirma isso? Bom, já que você afirma isso, então ele continua. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Se eu sou tão mau, você não deveria ter enterrado esse talento. Você deveria ter, ao menos, confiado esse talento aos banqueiros, para que eu tivesse, pelo menos, alguns juros desse montante que eu lhe confiei, que eu lhe deleguei. E aí, o Senhor continua. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E finaliza dizendo, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos tirar algumas lições dessa parábola. Essa parábola nos traz alguns ensinamentos diretos, simples, porém muito importantes para a nossa caminhada, para a nossa jornada e para a nossa fé cristã. Primeira lição são a respeito dos homens e das suas representações. Quem são esses homens? Havia, portanto, um homem que confiou os bens. Um senhor, um fazendeiro. Quem era esse homem? Esse homem era Jesus. Após a ressurreição, ele se ausentou da terra, certo dia, e disse que ele iria voltar e acertar conta com os seus servos. O homem da parábola, portanto, representa o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Todos aqueles que aceitaram um dia o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. É Jesus, portanto, quem chamou os trabalhadores. É Jesus que dota os trabalhadores com ferramentas para toda boa obra no trabalho do reino. Os talentos não são nossos. Os talentos são fornecidos, são disponibilizados para o nosso uso pelo Senhor da fazenda. Segundo personagem, os servos. Será que nós temos servos aqui? Será que nós temos servos que estão nos assistindo pelo YouTube, pela televisão? Os servos são todos nós que fazemos parte, portanto, do senhorio de Cristo. Eles, portanto, aqueles servos da parábola, representam a todos nós que ouviram o chamado de Cristo, aceitaram o chamado de Cristo, aceitaram, portanto, o trabalho e receberam as ferramentas para esse trabalho. Aqui tem um outro elemento importante, os talentos. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, porque existe uma chave hermenêutica muito importante aqui para entender o verdadeiro significado dessa parábola. É muito comum vocês ouvirem que talentos são dons que capacitam os servos ao serviço do reino. Não é incorreto afirmar isso. Não é incorreto afirmar isso. Só que talentos aqui tem um significado muito maior. Na verdade, a palavra talento que nós usamos em português como dons, na verdade, essa palavra, ela passou a ser utilizada em função da influência desta parábola. Talento representa também aqui responsabilidades que Deus deu aos servos do reino. Você é servo? Eu sou servo. Você é servo? Cada um de nós temos dons,
Mas, mais do que dons, nós temos responsabilidades. E além, temos dons, temos responsabilidade, nós temos bens. Atenção para essa palavra bens. Nesse caso, nós somos como servos, nós somos econômicos, mordomos, administradores, dispensadores dos talentos que Jesus nos confiou. Mas quando a gente pensa em talento apenas como dom, eu canto bem, eu prego bem, eu escrevo bem, eu faço bem alguma coisa. Se você entende talento apenas como isso, essa é uma visão muito pequena do que significa talento. E talvez até mesmo equivocada do que significa talento. Talento, na verdade, vem da palavra grega talenton. Talenton era uma unidade de medida. E ali você pode ver, embaixo, talento era uma unidade de peso de cerca de 80 libras em prata ou ouro. Comumente era uma medida em prata. Representava hoje 32 quilos de ouro. Tinha um valor. Talento era uma unidade de medida de grande valor. Não era uma unidade de medida comum, usual, no dia a dia das pessoas. Talento era uma unidade de grande transação. Somente usava talento quem ia trabalhar com volume muito grande de mercadorias, de dinheiro, um comércio, numa troca de muita coisa, coisas muito valiosas. Somente quem tinha talento, portanto, eram pessoas muito ricas, pessoas muito influentes, pessoas poderosas naquele momento. Talento, para você ter uma ideia, talenton, naquele momento, essa unidade de medida que é utilizado nesse texto, ela era, portanto, equivalente ao valor de 6.000 denários, ou também 6.000 dracmas. O que era um denário? Denário era uma unidade de medida de salário no Império Romano. A dracma era uma unidade de medida na Grécia. Eram equivalentes. O denário representava um dia de jornada de um trabalhador comum. Vamos supor hoje que a diária de um trabalhador comum seja de 100 reais. Significava que um talento representava 6.000 diárias de um trabalhador comum. Equivalente, portanto, a 20 anos de trabalho de uma pessoa comum. Quem é que pode acumular 20 anos de uma diária de um trabalhador comum? É muito recurso. Não é pouco volume. O que significa que esse senhor colocou para um, para outro 2, para outro 5 talentos. Ou seja, um volume significativo de riqueza para ser administrado, para ser gerido. Percebe isso? Talento aqui significa, portanto, riquezas, bens, que eram, portanto, distribuídos conforme a capacidade de cada um. Objetivo do talento. Qual era o objetivo que o Senhor dava ao servo? Que você multiplique. O que significa que os nossos talentos, que representam muito mais do que os dons que você tem, portanto, significa que nós temos a responsabilidade de utilizar os nossos talentos, dons, riquezas, responsabilidades, bens, para a multiplicação do reino. Vocês percebem como essa parábola ela vai além daquilo que normalmente nós compreendemos? O servo inútil, o servo infiel. Outro importante elemento para a gente entender essa parábola. Bom, esse servo inútil ele é chamado, portanto, de infiel. Aquele que não é fiel. Inútil, não serve para nada. Não serve para nada. Está no meio dos outros servos. E tem talento. O servo inútil está no meio dos outros servos e tem talento. Mas não usa. É covarde. É desconfiado. Não tem amor. Esse servo inútil que tem talento e que não usa, ele não impacta. Ele não faz diferença. Nada produz. Ele é infiel. Ele é inútil. Ele não serve. Ele desperdiça aquilo que o Senhor deu para ele. Tem uma visão distorcida do seu Senhor. E aqui é interessante. Ele tem uma visão distorcida, a gente leu lá. Ele questiona o caráter do Senhor. Ele não via no Senhor dele um caráter justo e amoroso. Esse Senhor requeria o quê? Confiança e amor. Mas
Esse servo, ele possuía o quê? Sentimentos perversos. Ele não conhecia o caráter do Senhor, ele possuía sentimentos perversos. O que leva a crer, portanto, que apesar dele estar entre os outros servos, ele verdadeiramente não conhecia o Senhor. Ele não conhecia o Senhor dele. Mas você tinha ali os bons servos. Os bons servos foram revelados na parábola em função do quê? Pela qualidade do trabalho. E não pela quantidade de talentos. Você pode ter muito mais talentos, mas o que conta não é o seu talento. O que conta é a qualidade do seu trabalho, é a forma como você administra, é a forma como você gere, é a forma como você multiplica, é a forma como você produz, é a forma como você impacta, é a forma como você transforma, é a forma como você se faz como um agente de transformação do evangelho do reino. Eu peguei uma frase de um comentarista bíblico, Johannes Wallace, diz o seguinte: os dons de Deus não são dados como dinheiro, mas como plantas, que precisam de solo adequado para crescer. Eu estava estudando para ministrar essa aula e eu li esse comentário bíblico e me chamou a atenção. Os dons não são dados como dinheiro, mas como plantas. Precisam de solo adequado. Será que os talentos que Deus te deu estão florescendo no solo adequado? Ou encontrou um solo estéril, que mata inclusive os próprios talentos? Como está sendo o nosso trabalho no reino? É uma pergunta. Nós precisamos todos os dias, como bons servos, servos fiéis, servos justos, servos amorosos, servos que conhecemos o caráter do nosso Senhor, refletirmos: será que nós estamos sendo bons administradores? Será que nós estamos sendo bons dispenseiros, bons econômicos? Será que nós estamos utilizando aquilo que nós temos como dons, riquezas, bens, em favor do reino e multiplicando em favor do reino? E aqui um conjunto de reflexões importantes aqui. Os bons servos geram bons resultados. Aliás, pelos frutos, nós conhecemos, né? Então, os bons servos dão bons resultados. Aos servos que trabalham com presteza e dignidade para Deus, há uma ordem. Se você é fiel, se você é justo, existe uma ordenança. Mais responsabilidade, mais recursos, mais talentos serão colocados sobre a sua administração. Ele disse: forte e fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Em Lucas disse: governe, assuma o teu lugar, governe, influencie, impacte, transforme, faça a diferença. Os bons resultados geram um lugar melhor. O Senhor da parábola, feliz com os servos fiéis, disse: entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo, entra no lugar que a princípio não seria de merecimento teu. Você é escravo, você era escravo do pecado, mas quando Cristo morreu numa cruz por mim, por você, Ele te libertou. E aqui é um paradoxo: você se tornou escravo de Cristo, mas ao mesmo tempo que você se torna escravo de Cristo, você se torna livre. Livre. E nós somos livres porque nós fomos lavados e perdoados pelo sangue de Cristo. E aí eu peguei um trecho que está lá na nossa revista, do nosso autor. E esse trecho para mim me chamou a atenção quando eu estava lendo. Diz o nosso autor: isso não é apenas um lugar de destaque, é uma elevação à nobreza de servos. Nós somos elevados para estarmos do lado do Senhor. Um assento do mais alto nível, a qual nós não tínhamos direito, porque nem eu e nem você somos merecedores. Nós somos pecadores, miseráveis pecadores. Mas, em amor e em justiça, o Senhor o chama para quê? Para um reconhecimento público. Para que todos vejam o que o Senhor faz com aqueles a quem Ele quer bem e lhes fazem bem. Muito bem, eu peço ajuda aqui da nossa equipe aí de transmissão, que não está, passou 2 aqui. Muito bem. As contas
serão exigidas. Esse senhor delegou, se ausentou, mas ele voltará em poder e glória. Ele vai voltar e vai sentar com cada servo para prestar contas. É o momento de nós prestarmos contas. Haverá, portanto, um dia de prestação de contas. Estarão presentes todos os que receberam talentos, dons, habilidades, recursos, bens. Talento, aqui uma questão importante é que quando eu li essa semana, essa parábola, e quando eu percebi isso, eu confesso para vocês assim que eu me arrepiei quando eu percebi isso. Talento não é sinônimo de salvação. Você pode ter muito talento, você pode ter muitos recursos, você pode pregar muito bem, você pode cantar muito bem, você pode fazer alguma coisa maravilhosamente bem, mas isso não é sinônimo de salvação. A salvação é pelo trabalho? Não, a salvação é pela graça. Aliás, vamos falar de graça. Até recentemente nós tivemos um exemplo do que é graça, né? Aqueles que acompanharam as mídias ou os meios de comunicação, nós tivemos um brilhante exemplo do que é graça. Quando o presidente da República deu graça a um condenado. O que é graça? Graça é um favor não merecido. Não merecido. É alguém que foi condenado por um erro, pelos seus pecados. E quando Cristo nos dá a graça, ele diz o quê? Você foi pecador, você pecou, você errou, mas eu te dou um favor imerecido, que você não merece, que você não tem merecimento. Esse favor, ele é pago em justiça pelo derramamento do meu sangue numa cruz por você. E ali eu te perdoo, eu te liberto. Nós somos condenados ao cativeiro eterno, ao juízo eterno e ao inferno por aquilo que nós fazemos como pecadores. Mas recebemos o indulto, recebemos a graça de Cristo, quando Ele olha para nós e diz: eu te liberto, e eu me sacrifico no teu lugar, e através do derramamento do meu sangue, eu te lavo, eu te perdoo e eu te liberto. O grilhão do pecado não tem mais poder pelas nossas vidas. Nós somos livres, libertos. O servo, atenção para isso, o servo inútil foi lançado fora, não porque não trabalhou. Ele não trabalhou por consequência, mas porque ele nunca foi salvo. Você percebe isso? Ele nunca foi salvo. Ele foi lançado fora, não foi porque ele não trabalhou, é porque ele não multiplicou o talento. Ele não multiplicou o talento e não trabalhou porque ele não era salvo. Você percebe? Percebeu? Esse elemento aqui que muitas vezes passa despercebido na leitura da parábola, mas é fundamental. Se você é salvo, você trabalha. É automático. Se você não é salvo, você desperdiça os talentos. Porque você não tem parte. Você não tem pacto. Você não tem compromisso. Você é infiel. Infiel. Isso é muito duro. Aliás, mudou de projeção aqui, por favor. Projeção, entrou uma projeção bíblica aqui, que não tem a ver com a nossa aula, por favor. Podemos voltar aqui? Obrigado. Bom, aqui ainda na parábola dos talentos e das minas aqui, eu peguei um comentário do F.F. Bruce, que é um comentarista bíblico muito conhecido. E aqui eu estava estudando, ele faz um comentário entre as duas parábolas. E aqui eu fiz questão de trazer essa mensagem aqui, esse texto do F.F. Bruce. Diz o seguinte: parece impossível encontrar qualquer diferença essencial entre a parábola dos talentos e a das minas. A diferença no tamanho das quantias confiadas. O talento valia em torno de 50 minas. Provavelmente deve ser o fato de a segunda ter sido contada a um público mais amplo e a primeira aos 12 com suas responsabilidades maiores. Desta vez, e isso me chamou a atenção, não à igreja, mas ao mundo, governe sobre as cidades. Os teus talentos, eles não podem se restringir apenas à igreja. Os nossos talentos têm que impactar
e transformar o mundo. Nós somos chamados, como eclésia, a impactarmos e transformarmos a sociedade pelo poder do Evangelho de Cristo. Considerações finais. Todos os dons e oportunidades vêm de Deus. O que se requer, portanto, é fidelidade. Atenção, você não é dono dos teus dons e dos teus talentos. Nós somos apenas fiéis depositários daquilo que Deus nos dá. Você é fiel depositário daquilo que Deus te dá. Você é fiel depositário dos teus bens. Você é fiel depositário dos teus dons, dos teus talentos. Mas esses bens pertencem ao Senhor. Ou seja, o que importa não é a quantidade de talentos, mas a fidelidade. A fidelidade é importante. Fidelidade no pouco significa o quê? Gozo do Senhor e mais oportunidade do reino. E aqui há um princípio da meritocracia. Você percebeu um princípio da meritocracia? Se você é fiel, você vai ter mais responsabilidade. Você vai ser alçado a ter mais responsabilidade. Precisamos, portanto, avaliar o nível do nosso trabalho. Olha essa palavra que eu coloquei aqui no final. Enterrar talento não é decisão de salvo. Você é salvo? Trabalhe. Se você enterrou seu talento, desenterre, porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Finalmente, alguns questionamentos que nós vamos deixar para reflexões. E isso está no final da nossa lição de hoje, para ajudar a assimilar, a fixar o conteúdo ministrado. Você está utilizando bem os talentos recebidos para trabalhar para o reino? E eu gostei de ler esses questionamentos aqui, fazendo uma brincadeira, porque quando eu li, eu falei, tinha que ter sido um paraense para escrever isso. Olha só como eu constrói a palavra em seguida. Tu achas que a tua salvação está condicionada ao teu trabalho para Deus? É paraense, né? Tu achas que a tua salvação está condicionada para o trabalho para Deus? A qualidade do teu trabalho é merecedora de um lugar na mesa com o Senhor? E novamente, o espírito paraense aqui. Tu podes melhorar o trabalho que desenvolves para Deus, tanto em quantidade quanto em qualidade. Amém? Fique de pé, quero fazer uma oração por você. Rápida oração. Feche seus olhos. Reflita, pense sobre o talento que Jesus te deu. Não só os teus dons, mas os teus bens, aquilo que Ele te colocou como dispenseiro, como econômos. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, para te louvar, Pai. Te engrandecer, nós reconhecemos a tua soberania, Senhor. Tu és o nosso Senhor e nós somos, com muita alegria, escravos de ti, Senhor. Podemos dizer que nós somos servos do teu reino, Pai. Que teu Espírito Santo possa nessa manhã passear livremente, Senhor, nessa igreja. E também impactar, Senhor, aquela pessoa que está assistindo essa ministração pela televisão, pelo YouTube, pelas mídias sociais, Senhor. Que teu Espírito Santo possa tocar no mais íntimo de cada um, Pai. E que cada um possa, ao ser constrangido pelo teu Espírito Santo, refletir de que forma tem trabalhado, Senhor, no teu reino. O que é que nós temos feito, Senhor, com teus talentos que tu nos confiaste, Pai? Será que nós enterramos esses talentos? Será que nós estamos realmente administrando com destreza, com responsabilidade, com seriedade, com honradez, com fidelidade, Pai? Pai, que nós possamos crescer no teu reino em maturidade, em conhecimento, mas que esse conhecimento, essa maturidade possa gerar, Senhor, uma mudança não somente de mentalidade, mas também de atitude, Pai. Que nós possamos a cada dia, Senhor, mostrarmos, Senhor, que nós somos verdadeiramente salvos, porque quem é salvo não enterra talento, e nós somos salvos, nós queremos, Senhor, que tu nos dê mais responsabilidade, para que nós possamos, Senhor, no momento certo, sermos chamados de servo bom e fiel, e gozarmos, Senhor, do privilégio de poder ter assento ao teu lado, na eternidade, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa a igreja Primeiro Amor, abençoa todos aqueles que estão aqui, Senhor, nessa escola bíblica dominical, Senhor. Que o teu nome possa continuar sendo louvado e glorificado, Senhor. Essa é a oração que fazemos a ti no nome santo de Jesus. Amém.
Amém. Você que está aqui, tome assento.